Cara, o que vai definir também esse ponto de colheita... Muitas vezes o erro tá no manejo mesmo, né? Esse é um dos pontos mais subestimados do cultivo, talvez. Então, você quer colher mais? Faz tudo certinho. Aí, estraga tudo quando? No final, na hora de colher ali. E agora, Tico, a gente entra na pergunta de R$1 milhão aí, cara. Então, a dica é simples, mas ela é poderosa, Tiagão. A dica de ouro, Tico, é que horário colher. E agora a gente vai pro checklist aqui, ó, de tudo que a gente falou hoje, né? Então, mapa da mina, esse checklist. Vamos para as dicas, então, agora, pra gente começar a manutenção aí do teu espaço e o resultado, colheita menor. Então, Tico, o segredo... A planta fala e você tem que estar ligado, porque esse negócio de aprender a ouvir não é só identificar o problema. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Prepara aí agora, galera, que a gente entra na nossa aula de hoje. E aí, Tico, sabe aquela sensação de que a planta deu o que tinha que dar, mas mesmo assim você fala, mano, podia ter tido um rendimento maior, cara. E às vezes não é impressão só não, Tico, porque a verdade é que muita gente cultiva bem, mas colhe mal, cara. E aí, não tô falando só na hora da colheita em si, mas tô falando do processo mesmo, né? Então, o solo mal escolhido, a nutrição desequilibrada, a poda errada no lugar errado, a luz mal posicionada, aquele excesso de expectativa que também é ruim, e a falta de conhecimento sobre a planta, né? Então, e o pior, Tico, às vezes a planta até mostra os sinais do que tá sofrendo, mas a gente não sabe ler, não sabe interpretar esses sinais, né? Cara, hoje é aquele dia de você se olhar, né? Você que faz aquela colheita e olha assim, putz, ficou bom, mas tá um fluffzinho, tá maciozinho, podia ficar mais, né? Menos aquele raposinha, dá pra melhorar. Ou você que olhou, falou, gostei, mas aí, pô, sabe que dá pra melhorar, quer melhorar, hoje é o dia, mano. Hoje é o dia, bicho, que dá. Ô, Tiagão, vou fazer aquela pergunta de provocação que você gosta, de ser provocativo, eu vou fazer por você, cara. Quantos gramas por planta você espera colher? E aí, cara, você vai ver que esse número podia ser muito maior do que você esperava, né, cara? Exatamente, é o que a gente fala assim, né, cara, sempre dá pra melhorar, né? Mas assim, o problema é que muita gente só quer melhorar, né, acha que o que vai resolver é ali nas últimas semanas de floração, né? E ali, velho, já não tem mais o que fazer, né? Ali, na verdade, é outros aspectos que você vai ter que pensar, né? E não no como que você vai melhorar ali, naquele momento, o seu resultado, né? Porque exatamente o que a gente tá falando, ali é o resultado, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito antes para que você chegue realmente no resultado desejado, e isso que é importante, você planejar o antes, né? Você resolver aquela equação, né? De você pegar as chaves ali, remover as chaves, os colchetes, eliminar os parentes da equação para poder chegar na solução, né? Boa, cara. Aí, galera, nessa aula, então, a gente vai mostrar como que, às vezes, pequenos erros, né, Churu? E muitas vezes erros bobos vão reduzindo drasticamente aí a produtividade no teu cultivo. E o melhor, ó, como consertar isso sem ter que gastar mais ou trocar o teu setup. Porque a diferença entre um grower que colhe pouco e outro que colhe muito, raramente é investimento, Churu. Tá mais no conhecimento mesmo, né, cara? É saber usar as ferramentas que tem disponível, né? E aí é aquela coisa que a gente sempre fala, o que a gente mais vê em grupo de cultivo, por aí, é a galera que o dia da planta, o vegetativo todo, quando chega na floração, quer que ela simplesmente saia soltando bud de tudo quanto é tamanho, sabe? Você olha pra planta na floração e você observa que ela sofreu demais no vegetativo. Não adianta, pessoal, ela não vai crescer, não, tem que ser o ciclo inteiro. É no vegetativo que ela ganha a estrutura para poder ter uma boa floração. Não adianta você querer dar o melhor cuidado ali só na floração se o vegetativo foi ruim. E aí aquela coisa que já foi falado aqui sobre melhorar. Como é que você sabe que sempre pode melhorar? Quando você conhece o potencial da sua genética. É aquela coisa, olha, essa aqui é o máximo que ela tem, eu já cultivei, eu já sei, beleza. Quando você já conhece aquela genética, ou quando você já vem de um segundo, terceiro ciclo, que você já está fazendo ali por clones, você fala, pô, meu ciclo anterior foi muito bom, esse não foi lá essas coisas. Ou seja, você já tem um parâmetro que aquilo pode entregar mais. E mesmo quando for bom, pode entregar mais ainda. Às vezes, não necessariamente em peso, né, Tiago Reis, que tem muito aquela coisa,
A galera buscar muito peso, eu quero peso. Meu irmão, é pra você a planta. Então você não tem que estar com essa coisa toda de peso, e sim tricomas. Até porque o Thiago Reis já fez até uma provocação aí que eu nunca vou esquecer, quando ele falou, olha, às vezes a planta, quando ela fica muito pesada, os canabinoides diminuem. Aquele peso é só matéria vegetal. O melhor potencial que você pode ter ali na sua planta, dentro ali daquela genética. Então, o erro, muitas vezes, não é essa genética é ruim. Cultivar essa genética, ela não presta. Será que é a planta ou o nosso manejo que realmente não tá redondo, né? Exato. E aí, Tico, essa imagem aqui representa bem a dúvida que mora sempre no coração aí de quem cultiva, né? Será que eu tô fazendo certo, né? Porque a gente vê do lado esquerdo a planta que muita gente colhe. Pequenininha, produção abaixo do esperado. E do lado direito, a mesma genética às vezes, mas com manejo certo. Qual que é a diferença, Tico? Conhecimento aplicado, nutrição equilibrada, solo bem montado e a colheita no tempo certo é o que a gente vai ver hoje. O bom de tudo, Tico, a boa notícia é como tá aqui no texto, né? Dá pra corrigir isso já no próximo ciclo, meu querido. Cara, a gente tem que entender que o nosso melhor desempenho sempre vai ser o próximo cultivo. Porque mesmo se no próximo cultivo acontecer um erro, você vai ter que superar aquele erro. Logo, o seu desempenho vai ter que ser melhor ainda para manter uma boa qualidade, né, ali do seu cultivo, tanto no momento do vegetativo quanto na floração. E se der um problema, você ter o manejo e já ter backup, já ter perspectiva de backup. Quando você conhece naturalmente que ganha, aí o bagulho fica doido. Vamos para as dicas então agora pra gente começar a manutenção aí do teu espaço. A gente começa aqui, né? Porque, Tiagão, muita gente acha que fertilizante é tipo energético, né, cara? Quanto mais você dá, mais a planta desenvolve, melhor é. Mas no cultivo é o contrário, porque o exagero, Tiagão, vai travar a planta, né, cara? Cara, exatamente. Não adianta, né, cara, você querer dar a feijoada, né, pra um recém-nascido. E não adianta você querer dar uma papinha de neném, né, pro bitelo lá, né, velho? Você tem que fazer uma nutrição de forma adequada e proporcional ao desenvolvimento da sua plantinha, né? Exato. E ó, Tico, do lado esquerdo a gente vê a plantinha com deficiência, né? Pode ser de nitrogênio, fósforo, potássio, porque ela vai crescendo devagar, vai desbotando as folhas. Quantas vezes você já vê isso no teu grow lá? As folhinhas ficando desbotadas, triste, pálida, né? A imagem do meio, uma planta dos sonhos, né? Aquela alimentação balanceada, aquele crescimento saudável, folhas erguidas, bem estruturadas, sem marca, aquele verde saudável, né? E a da direita, porque dá para fazer esse super alimentação, né? O tal da overfert, porque vai ter a queima das folhas, o solo vai acumular sais, a planta vai entrar em estresse e o resultado, colheita menor. Então, Tico, o segredo não tá só jogar o adubo lá, jogar os insumos. Tá em observar a planta e responder com precisão ao que ela vai te dando de sinal. A planta fala, Tico, e você só precisa entender e aprender a ouvir, né? A planta fala e você tem que estar ligado, porque esse negócio de aprender a ouvir não é só identificar o problema, é também manejar o problema. Ah, tá faltando comida, então vou dar mais comida. Não necessariamente, qual comida eu vou dar? O que eu tô dando? Como é que tá o meu substrato, entendeu? É uma análise, não é? Tá verde, tá faltando comida. Não, calma. Isso daí é ansiedade grower, entendeu? Você tem que olhar para o que está acontecendo e ver e balancear o que está acontecendo. Porque às vezes você vai lá, né, e dá muito e a planta vai parar lá em outro lugar rapidinho. Então, exato, é fazer essa análise naturalmente que ganha. E, ô Tiagão, a gente vê nas turmas de oficina muito, né, que às vezes o mesmo sinal quer dizer falta ou excesso desse alimento também. Então você tem que saber investigar também, né, cara? Cara, também. Assim, e saber a hora certa, né? Porque também, assim, tá aquele calorzão e a galera já quer entupir de fertilizante ali, né? Na planta. Tá aquele dia frio, quer fazer um flush na planta, tá ligado? Aquela nutrição baixa e afogando a planta, né? Então, assim, muitas vezes o erro tá no manejo mesmo, né? Assim, é aí que fica aquela questão. Eu pergunto pra vocês, cara. Você consegue comer muito num dia quente, tá ligado? E num dia frio, você consegue comer muito? Num dia quente, você bebe muita água ou não? E num dia frio, você consegue beber muita água? Então fica aí a análise para você fazer uma empatia ali com a planta, né? E se colocar no lugar dela e entender que ela também tem essa mesma dinâmica, né? Então, tomar cuidado aí na hora de manejar
a sua plantinha com os fertilizantes é importantíssimo. Fiquem ligados então que o erro pode ser a nutrição errada, né? Então fica atento aí ao que você tá dando pra planta. Olha, galera, e é justamente nesse momento crucial que a tua ansiedade tá lá no alto, né? Que a maioria dos growers vai cometer erros que vão definir o resultado de meses e meses de trabalho. Ó, vou te fazer uma pergunta que às vezes dói no coração, mas quantas vezes que você passou pelo processo, as plantas estavam se desenvolvendo, tava chegando até num resultado bom, mas lá no final, nas últimas semanas, alguma coisa deu errado, né? O mofo que apareceu do nada, aquela névoa que você vê e fala, meu Deus. Aquelas flores que começam a murchar, você não sabe nem porquê. Aquele aroma que você sentia antes, simplesmente desapareceu. E o pior, né? Depois de meses e meses de trabalho, em vez daquela comemoração de chegar no final do ciclo, você só ficou com aquele gostinho amargo de não conseguir chegar até o final do processo. Olha, essa dor, ela é mais comum do que parece. Muita gente passa por isso, principalmente nos primeiros ciclos. E isso acontece na maioria das vezes por uma ansiedade do cultivador, ou de fazer uma colheita antecipada, ou desconhecer os sinais de maturação da planta para saber exatamente, né, que horas que eu vou fazer a minha colheita. E principalmente, alguns erros básicos aí na hora da secagem e da cura da sua plantinha depois que você colheu. Enquanto isso, aquele grower que é um pouco mais experiente, essa ansiedade não existe. Ele sabe definir quais os pontos de cada parte do ciclo ele precisa ver que é mais importante. Ele observa bem de pertinho para ver os tricomas, né, a principal estrutura da planta, o grau de maturação, a coloração dessa planta. Então, quando você tem um pouco mais de experiência, você não colhe no achismo, você não faz nenhum processo no achismo. Você sabe exatamente controlar os parâmetros, né, a ambientação, a nutrição, iluminação, técnicas de desenvolvimento da planta. Então, teu grau de ansiedade, ó. Então, qual é a grande diferença? Enquanto o grower iniciante, que ainda tá cheio de ansiedade, às vezes, por erros básicos, né, em cada fase desse processo da nossa plantinha, e é claro, vai gerar um resultado final que poderia ser bem melhor, né? Mas como eu faço essa transição de um grower ansioso iniciante para um grower experiente, que sabe exatamente cada passo do processo? Como garantir que o meu ciclo seja de 3, 4, 5, 6 meses, vai dar tudo certo do começo ao fim? E olha, a resposta é mais simples do que a gente imagina. Aqui a gente sempre dá a dica de você dominar o que a gente chama dos 3 grandes pilares da colheita perfeita: o tempo exato, baseado aí na observação científica, o controle ambiental rigoroso para a planta não ter nenhum tipo de estresse, e as técnicas de manejo pós-colheita, uma fase muito importante que vai fazer a diferença entre o teu remédio caseiro e aquele produto profissional. E é exatamente isso aqui que a gente vai desmistificar. Vamos te ensinar não apenas quando colher, mas como fazer aquela colheita perfeita para garantir que aquela genética vai produzir tudo que ela pode. Como secar sem você perder terpenos, aquele cheirinho característico de cada genética, e como curar para justamente potencializar os efeitos daquela planta, né? Nada mais é do que armazenar de forma adequada, que vai garantir a qualidade das tuas flores por meses e meses. E ó, aqui vai a melhor notícia, porque a gente tá naquela semana da Green Friday, a Black Friday dos jardineiros e jardineiras, com condições especiais de acesso por tempo limitado aí aos nossos conteúdos. É a oportunidade perfeita para você garantir a sua próxima colheita e que ela não seja só abundante, mas que ela seja perfeita do início ao fim. O link com todos os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Clica agora, aproveita essas condições especiais da Green Friday e transforme a sua relação com o teu cultivo. Porque sinceramente, né, depois de meses e meses de dedicação, não merece ficar frustrado com a colheita, mas você merece os melhores frutos do teu trabalho durante esses meses. A próxima colheita vai ser a grande virada de chave para você que sempre buscou conhecimento e se tornar um grower experiente. Melhor de tudo, tá? Um clique aí da tua evolução. Então, vamos começar? Aproveita aí e eu tô te esperando. Vamos para um outro ponto aqui, cara, que esse é um dos pontos mais subestimados do cultivo, talvez que seja o substrato, né?
Porque a galera gasta uma nota com fertilizante, mas a planta põe a planta em qualquer terra e acha que vai ter o resultado ali, né? Então aí a planta cresce devagar, ela pega a praga fácil, ela não segura a flor direito e começa a tombar, né? E aí a comparação, solo pobre, sem vida, compactado, parece areia de obra, né, Tico? Daí nada acontece por ali. Já num solo rico e vivo, cheio de matéria orgânica, a mágica aí acontece. Por quê? Porque ali que vivem os micro-organismos que vão transformar esses nutrientes e alimentam a planta de verdade. Então, a planta não tem dente, ela depende do solo, do substrato ali para digerir tudo isso. Então, você quer colher mais? Começa escolhendo uma boa terra, uma boa mistura inicial ali para você dar vida e ter mais nutrição ao longo do processo. Tipo, cara, não tem essa, né? Nessa metodologia de você ter um solo vivo, ou seja, enquanto substrato, no seu plano de cultivo, uma das características dele é cultivo no solo vivo. Então você está fazendo 2 manejos. Você está fazendo o manejo da planta e você está fazendo o manejo do solo. E aí, galera, você vai estar ali colocando vida, que vida colocar em que momento do desenvolvimento, que manter ali, né? Então é muito importante estar ligado, porque você está fazendo o cultivo do solo e da planta para que eles interajam e conversem e repassem a sua alimentação e a sua nutrição de maneira eficiente. Mas é muito bom ver que a natureza é sábia, né? E aí tem várias formas, a gente conseguiu entender que tem várias formas da gente acessibilizar nossa plantinha naturalmente. Um ponto que às vezes é importante entender, ele faz com que alguns micro-organismos liberem certos canabinoides na sua outra forma de cultivo você não teria liberado, né? Que a gente cansa de falar que não se trata apenas de THC e CBD, e se liberar também vários canabinoides diferentes, que esses micro-organismos têm essa capacidade, então você vai estar colocando realmente o plus que você precisa ali. Exatamente. Aí o próximo tema até... e Tico, aí é aquela história, né? Se você vai sempre montar um super solo no começo de cultivo, vai sair uma nota, né, cara? E aí a gente tem aí esse reaproveitamento, né? Uma forma de você reutilizar o mesmo substrato que você fez ali, né? Às vezes você faz a base de turfa, berlita, fibra de coco, coloca o humus ali para dar esse composto orgânico também. E esses ingredientes ali, a gente vai ver que se for bem equalizado e dependendo do tamanho do vaso, você pode ir cada vez melhorando esse substrato e não precisa repor, né? Você só vai ajustando essa microvida ali, né? Exato, recarregando a bateria desse substrato, você garante que o próximo ciclo vai estar ali rodando liso como o outro, né? Então isso é importante. E assim, há relatos, né? E não só há relatos, há provas e há testes científicos também mostrando que quanto mais tempo passa, se você consegue manter um substrato, né, o solo vivo de maneira saudável por mais tempo, melhor ele fica. E aí, os resultados têm sido cada vez melhores. Cara, é só você tomar conta e entregando, manter essa vida saudável, entregando a nutrição que é preciso sempre. Exatamente. Aquela história, né, Tiagão? Então, quando chegou no pós-colheita, em vez de você jogar fora todo o substrato aí, cara, não. Pega a técnica certa, dá para reaproveitar por ciclos seguidos, é só ir renovando esses nutrientes. Fica a dica aqui do kit Suruma, tanto do kit Premium quanto também do kit de reutilização. Você vai dar essa carga de novo. Então, vai lá, porque, cara, aqui é usar o solo com inteligência, né, Tiagão? E fora o nosso tripé, que fica de recomendação aqui, nosso tripé nutricional, além do kit Suruma, como a gente já citou aqui, e também a Flower Mind ali, para você ter aquela facilidade nesse tripé aqui do canal, Tiagão. Eu falo, mano, pra cultivar numa relax, numa tranquila e numa boa, tá ligado? É a tecnologia Timaya, tá ligado? Você quer ter um sossegado, mano, vai de kit Suruma, tá ligado? E o Flower Mind. Pronto. Assim, ó, isso aí já, mano, você já tem o arsenal completo pra poder fazer aquele cultivo do começo ao final várias vezes, tá ligado? Não é apenas um ciclo, não, são vários ciclos. E agora a gente entra naquela fase, né? Talvez esse slide aqui é o que separa, o cultivador afobado do cultivador atento, né? Porque muita gente planta bem,
vai nutrindo bem, faz tudo certinho. Aí estraga tudo quando? No final, na hora de colher ali. Então, a gente vai ver, como a gente sempre traz aqui, né? Quem vê pistilo não vê tricoma, e a gente vai ver essas estruturas aqui da maturação dessa planta como um todo. Sempre lembrando, tem o objetivo do cultivador ali. Qual que é o medicamento final que você quer usar, qual que é a extração final que você quer usar, o que vai definir esse ponto de colheita, né, cara? Cara, o que vai definir também esse ponto de colheita é uma conversa bem sincera, né, de um processo que você está vivendo ali também com o seu médico, quem tiver algum tipo de acompanhamento. Por quê? Quando você observa os tricomas, né, e não os pistilhos, você também está influenciando no tipo de medicina que você vai acessar. E aí, dependendo do que você precisa, esse tempo de colheita pode variar, e isso pode também variar de genética para genética. Então, isso é que é importante também, na minha opinião, destacar. Tem o olhar de maturação da planta, né? Mas também tem o seu olhar enquanto cultivador de entender o que você está fazendo e de também ser bem assessorado para que você saiba qual é o seu melhor ponto de colheita e não do amiguinho que falou na internet que é. Então, Micho, essa é a senha. Eu vou dizer para a galera anotar, porque o seu ponto de colheita é mais importante do que o da galera, tá? Exato. Aqui, Tiagão, é só para a gente entender como que funciona a maturação da planta. Então, a estrutura principal que a gente vai ver para ver essa história de vida da planta são os tricomas. Você pode analisar os pistilos, né? Você vai ver que também eles vão ter uma maturação diferenciada, mas não necessariamente um tá ligado para o outro. Então, o ponto final para a hora de corte vai ser essa maturação, e aí você pode ter aqui uma maturação mais anterior, né? Ou seja, com os pistilinhos ali mais transparentes, você pode colocar no ponto ideal que quando todos os tricomas, já estão na cor mais esbranquiçada, e quando a planta começa a chegar na sua senescência, no seu final de processo, ela vai degradando o final e vai colocando ali aquela coloração mais amarronzada, mais âmbar desses tricomas, Tiagão. Aí o ponto é o que você quer chegar na tua medicação, né? Cara, exatamente. É aquilo que eu sempre falo, né? Assim, quem vê pistilos não colhe tricomas, né? Porque muitas vezes os pistilos já estão, né, amarronzados ali, vamos dizer, né? Já secaram, porém, né, os tricomas ainda não chegaram na sua maturidade plena. E aí, essa maturidade que a gente fala também é o enchimento dos tricomas, né? Porque tem tricomas que não enche, fica pequenininho e a gente quer que ele esteja bem cheio ali de óleo. Então, assim, é aí que a gente também fala, né? É o ponto ali que a planta começa a envergar, né? Ganhar peso, de fato, ali, né? Que aquela última semaninha ali é crucial. E por isso que a gente fala também na questão das variedades de cepas, né? Que existem. Porque se você pegar e adquirir esse ponto, né? Que a gente fala de engorda, de maturação generalizada, vamos dizer assim, né? Um ponto padrão ideal para qualquer genética ali, ela vai ter efeitos diferentes. Só que você, dentro dessas variedades, você também pode fazer ter essa colheita um pouquinho mais cedo, que ela vai te trazer um efeito diferente, ou colher um pouquinho mais tarde, que vai te dar um outro efeito. E na sua maioria, né? A gente tem a diferença de, às vezes, ser um pouco mais sedativo quando você colhe um pouco mais tarde, né, Ticão? O Tico gosta bastante de colher ela um pouquinho mais tarde, porque ele precisa do efeito sedativo, como tem gente que às vezes gosta de colher às vezes um pouquinho mais cedo para conseguir ter esse efeito mais energizante, né, pilhante, que às vezes é muito benéfico, né, em alguns momentos, em alguns casos ali é importante, mas é importante a gente também entender o que tem ali naqueles tricomas, na sua fase ali de desenvolvimento, né, dos terpenos e principalmente dos canabinoides, porque os canabinoides, eles vêm num processo de degradação, né, tem a formação ali do CBG, e ali do CBG, de acordo ali com as condições da planta e ambientais, ela pode produzir mais ou menos CBD e THC, né, mudar essas relações, e essa degradação chega no CBN ali, que é o que a gente fala, né, o efeito final de nananeném. Às vezes é muito interessante para alguns, né, para mim é sempre interessante às vezes escolher muito mais cedo, vamos dizer assim, por causa da questão do CBG. Cepas específicas de alta produção de CBG é muito difícil, então é mais fácil colher o CBG fazendo uma ponto de maturação. Olha aí, é disso que se trata, galera, né? É muito interessante. Só fazer um comentário aí
sobre essa questão aí de maturação, rapidinho. Então, é por isso que a gente fala da importância, né, de você, quando levar fotoperíodo, pegar aquele clone e tirar vários ciclos ali com aquele clone para fazer esses testes, né, saber como seu corpo vai reagir melhor. E também porque existem algumas cepas, natural, que quando ele tá ali no tarde demais ali, faltando ali 15 dias ali, ele começa a dar uma pistilada para dar a última engordada. E você, às vezes, você colheu rápido, porque não conhecia ali, que quando chega nas últimas semanas, ela dá aquela explosão de pistilo para dar aquela última engordada, porque teve uma aula que o Def também ensinou, né, que na floração, a planta, ela dá uma inflada, cresce um pouquinho, aí fica uma semana descansando, aí cresce mais um pouquinho na outra semana, ela vai crescendo em ondas, né? Então, saber disso é importante para poder ter o melhor momento ali de colheita. E se você não tem lupa, é aquela dica que a gente sempre fala, pega a planta, dá aquele zoom com aquele seu celular lá da chinês e dá aquele zoomzinho e vê os tricomas de pertinho ali, que se sua câmera for boa, a maioria hoje você vai conseguir ver também o seu ponto de colheita. E agora, Tico, a gente entra na pergunta de R$1 milhão aí, cara. Quanto que rende uma planta, né, cara? E aí, a resposta é muito variável mesmo, né? A gente vai ter gente que colhe 10 graminha, 20 graminha, mas vai ter gente aí que, ajustando tudo, vai tirar 150, 200, 300 ou mais aí, né? Ou seja, a resposta depende, né, cara? Depende do que você tá entregando para ela dentro desse percurso, dentro desse tempo de ciclo, né, cara? Cara, tem sempre a aula para mim, aula magna de curso e de canal. Aula magnas para você entender esse rolê, que eu acho que é uma aula de Thiago Reis e que ele fala sobre o seguinte, sobre a lei do mínimo. Ou seja, você tem que entender muito bem o que você está entregando para a sua planta, meu irmão. E entender que tudo tem que estar equalizado. Se todos estão alto, um tá baixo, esse baixo vai trazer todos altos para baixo, entendeu? Então, às vezes é melhor você ter uma equiparação da nutrição, da luz, do solo, do substrato, né, das condições de VPD, do que ter coisas muito boas e coisas muito ruins, porque o ruim vai puxar para baixo. E o ruim, o que é o ruim? Tá? É colheita, né, sem o potencial que você teria. Naturalmente, manter isso ajustado, na minha opinião. E tudo isso que a gente está falando até agora, né, é o que vai construir esse rendimento maior, né? A planta não é uma fábrica, mas também ela não é loteria, né, Tiagão? Então, ela responde aos cuidados, ao manejo que você está dando. Então, detalhe ainda, né? Às vezes o cara tá com uma planta que tá incrível, mas ele erra no tempo da colheita, erra na secagem, e aí ele perde metade desse potencial que ele usou, ficou meses ali. Então, se liga, Tiagão, porque o rendimento começa lá na escolha da terra, passa pela nutrição adequada, pela luz certa e pelo manejo, e vai terminar na hora certa da colheita, né, cara? Cara, exatamente. E uma coisa que precisa se atentar muito é o período de vega, porque assim, muita gente acha que você em 4 semanas vai colher, né, 300 gramas, né, com 4 semanas de vegetação, uma planta sem nenhuma estrutura ali que partiu da semente. Talvez de um clone grande, já bem estruturado, 4 semanas você consiga até chegar nesse resultado, né, com o manejo tudo certinho, bonitinho. Mas assim, o período de vega, assim, é importante. A gente já viu, né, o natural. Não vamos caguetar aqui, mas a gente já viu, né, pessoas levarem vega de 1 ano, né, num vaso de 80 litros, né, e tirar mais de 1 quilo ali no final do resultado. Mas também, olha o período que ele levou para isso. Precisa levar uma vega? A vantagem era que estava no outdoor, então não tinha o custo de energia. Era energia solar, então foi suave ele levar essa vega absurda, né? Mas, vamos lá, a gente tem que equalizar ali, porque assim, a gente não quer também colher plantinhas de 30 gramas, né? Porque assim, isso aí tem estratégias, né, do SOG, né, que o pessoal faz um SOG, né, e quer colher 300 gramas. Não, você vai colher as 30, mas você vai precisar de 10 plantas para poder chegar nesse resultado de 300, né? Exato. O principal de tudo, Tiagão, é isso, né? É a hora da nutrição. Então, você nutrir certo, uma planta saudável não precisa de suplemento exagerado, ela precisa desse equilíbrio. Então, não adianta você ficar jogando fertilizante e achar que vai dar bom, né? Porque o excesso vai queimar a raiz, vai travar a absorção dos nutrientes e vai até, por fim, matar a planta, né? O overfert ali. Outros vão pecar por omissão, né? Vão esquecer de alguns nutrientes básicos ali, né? Que são fundamentais para a estrutura da planta, né? O famoso NPK, os macro e micronutrientes. Então,
a dica é simples, mas ela é poderosa, Tiagão, porque a nutrição certa, na fase certa, e você vai ali, ó, só ajustando e deixando a planta se alimentar, né? Exatamente. Se você ficar aí fertilizando e flushando o seu cultivo, você tá fazendo errado. Fica a dica, tá ligado? Porque assim, a nutrição é adequada, sem desperdício dos seus fertilizantes, porque eles te custaram muito caro, tá ligado? Então assim, não desperdice o seu fertilizante, porque você não está ajudando a sua planta, pelo contrário, você está prejudicando ela. Então vá de boa, que você vai chegar lá. Menos é mais, né, natural? A gente sempre fala que menos é mais. Exatamente, menos é mais, né? A gente vai fazer os checklist, mas antes vai ter uma dica bônus aqui, Tiagão. E ó, vou te dizer, Churu, é dica de consultoria, porque saiu essa dúvida lá na consultoria e no mesmo dia a gente já aprofundou o tema e trouxe aqui pra galera. A gente vai fazer um conteúdo sobre isso, porque além do tempo certo de colheita, tem também a hora certa do dia para colher, que pode fazer uma diferença aí, Tiagão. Isso é assunto de consultoria, hein, cara? Assunto de consultoria, assunto técnico, né? Porque é uma questão muito aplicada aí nas práticas profissionais na hora de colher qualquer planta medicinal. A dica de ouro, Tico, é que horário colher. E aí a gente vai para a melhor hora do dia para colher a nossa plantinha, é lá no início da manhã, antes do sol bater forte na planta, de preferência ali ao amanhecer, ou logo após a luz apagar ali, se você estiver levando no indoor, né? Então, a hora certa ali para garantir esse final de processo redondinho, hein? Eu anotei, porque pra mim toda hora era hora. Então, falou que é colher, eu tô querendo, entendeu? Mas já que tem hora, eu vou seguir também, vou tentar a questão das horas aí, porque pra mim toda hora é hora. Pra mim, ó, é qualquer hora, bora. Tiagão, a gente vai aprofundar esse tema aqui, né? Mas tem a ver com aquela questão da menor concentração de água na planta, a maior concentração de terpeno e canabinoide. A gente reduz o estresse da planta porque ela não vai estar naquele momento mais auge de calor e tudo mais, né? E também facilitar na secagem, né? Então foi alguns dos tópicos aí que a gente viu. Cara, exatamente. Então assim, na hora que se você tá no indoor, antes de acender a luz, você vai lá e mete a faca, tá ligado? Porque esse é o ponto. No outdoor, aquele pelumbre ali de começou, né, clarear, é a hora de você ir lá, porque daí você também consegue enxergar suas plantinhas, né? Agora, muitas vezes no indoor, né, você é obrigado a acender uma luzinha, mas você não vai acender o seu setup inteiro na potência máxima, né? Você só vai acender a luz necessária para você fazer o manejo ali. É disso que se trata, galera. Então muda teu horário ali, ó, e colha melhor aqui, ó. Agora a gente vai pro checklist aqui, ó, de tudo que a gente falou hoje, né? Então o mapa da mina. Esse checklist aqui vai garantir que você não tá errando no básico e ainda vai dar um passo a mais no teu cultivo. Então, Tico, escolher um solo rico e aprender a reaproveitar esse solo vai economizar grana e vai melhorar na estrutura, né? Com certeza. Vai economizar grana, vai melhorar a estrutura. E eu vou dizer, galera, para de não prestar atenção na estrutura da planta. Uma planta com vegetativo bem feito, com estrutura bem formada, vai ter a capacidade de guardar, né, de segurar mais bud. Então, faz uma boa vega, tenha um bom solo, né? Faça uma boa nutrição na vega, um bom trabalho na vega, porque a sua flora promete a partir daí, bicho. Exatamente. Aí, Tiagão, observar sempre a planta. Aqui é a regra de ouro, principalmente para quem tá começando, é a observação, cara, porque a planta fala com a gente todos os dias, e aí você vai ver o ponto certo de colheita, vai ver o ponto certo ali, a fase certa para fazer o manejo adequado, e claro, a nutrição, como a gente viu aqui, que não pode faltar, mas também não pode estar em excesso, né? Assim, a dica que eu deixo aqui, ó, microscópiozinho, simplão, 50 conto, mano, já é o suficiente para você acompanhar a formação dos seus tricomas. E sabe que esse microscópio tem uma ferramenta legal, cara, de que você consegue medir, né, o tamanho do seu tricoma. Então você até nisso você consegue acompanhar ali, porque aqueles manuais, aquela lupinha você consegue enxergar, mas você não consegue ter esse detalhe de você medir, né, o tamanho, o enchimento ali dos tricomas. Então esses microscópios aí hoje tá super acessível, vale a pena aí para você observar os seus tricomas para não perder o ponto certo. Exato. E aí, Churu, aquele manejo consciente, né?
né? A poda no lugar certo na hora certa, a rega equilibrada, a ventilação, circulação de ar, tudo que ajuda ali a planta a crescer mais forte, né? Sem estresse. A luz, o espaço não são um luxo, eles são um investimento, cara. Então, seguindo esses pontos, esses passos, o seu rendimento só tende a subir. E você vai colher com orgulho. Fez tudo isso, é você quem fez, né, cara? Isso que é o mais legal. Eu que fiz, você fala no final do processo, né? É isso aí, Naturas. É entregar, né, a nutrição certa na fase certa. Às vezes não compensa economizar R$30, R$50 de nutrição. Por causa de mixaria, você não tem um bom resultado. Entender que na floração a planta precisa dos micronutrientes, não é só jogar o nutriente básico ali da vega para poder formar os canabinoides. Então, tem que ter esse cuidado, fazer esse manejo consciente, poda, rega, né, ventilação, essa parte de ventilação está na ambientação, poda, rega, controle de praga, aquele monte de coisa. Como eu e o Thiago Reis a gente fala, perca a noite de sono, mas não perca o timing do manejo, porque isso pode custar muito caro ali no seu cultivo, seja no vegetativo, seja ali na floração. Investir em luz adequada, pessoal. Uma coisa é você fazer gambiarra, outra coisa é você seguir carreira na gambiarra. É diferente, né? Eu não tenho condição de ter uma lâmpada top, mas eu não tenho condição de ter uma lâmpada top há 1, 2, 3, 4, 5 anos. Também não é assim. Não segue carreira na gambiarra e cultivar com atenção. O que é cultivar com atenção? Para mim, naturalmente, colocar alarme. Pega alarminho, é hora da rega, é hora disso, é hora daquilo, né? O TDAH não faz esquecer. Então, coloca alarme lá e aí o seu cultivo vai dar bom, seja no indoor, no outdoor, não vai esquecer de nada. Vamos aí, vambora, galera. A gente começa aqui nosso último bloco de react no Ganza App com CryptoCreo aqui, ó. Uma Mango Madness. Vamos ver o vídeo, ó. Vou tirar o áudio porque eu não sei se dá direitos autorais, mas ó, 58 dias, tá no vaso de 25 litros. Organomineral, tá usando o humus, perlita e carolina, as entradas de orgânico, e vai fazendo o processo lá. Tá vindo, hein, Thiagão? Tá vindo, cara. Olha lá. Cara, tá vindo, bonito. É isso, cara, ó. Começo de flora, né? Ela começa então a fechar a sua estrutura de tamanho. Então, quando ela fecha esse top bud aí, muito provavelmente ela para o seu crescimento vegetativo, não nasce mais as gemas apicais. No máximo, Thiagão, nessa transição ela dá uma alongada nos entrenós, né? Mas aí o crescimento vai ser estabilizado nessas 2 primeiras semanas aí de fotoperíodo 12x12, e aí é só fazer o ajuste final, e aí é só observar, né? Deixar a planta render, né, cara? Exatamente, ele já fez uma limpeza de canela, né? Tá ali com a amarraçãozinha. Cara, ainda caprichou na plaquinha aí, mano. Mandou lá um gráfico top. Cara, tá animal, né? Tá indo aí, bacana. Anotando tudo, né? É isso que é importante ali para você tendo esse controle, né? Das genéticas e tudo mais. Muito bom. O Lucax aqui, ó. Prenside com vega curta. Um primeiro dia de floração, ó. Vega curta é aquele cultivo do desespero, né, Tico? Eu tô nesse aí, por exemplo, cara. Você faz aquela veguinha de 4, 5, no máximo 6 semanas e já flipa ela ali pra ela começar a desenvolver a floração, mesmo de pequeno porte, né? Com certeza, com certeza. Eu digo o seguinte, tá? Não sei se vocês estão me ouvindo alto demais ou baixo demais, que eu voltei. Tá bom. Vega curta, cara, eu acho, né? Você que não assistiu a aula, assista essa aula enquanto ela tá no canal e não vai só pro curso. Por quê? Porque essa aulinha de vega curta, que inclusive tem um módulo inteiro pro curso do Natural Mystic Ganja, tem a primeira aula aqui no canal de graça. Ou seja, vega curta para quem está fazendo pré-incide, na minha opinião, é a opção correta, porque você ali vai poder saber de maneira mais rápida se a planta é macho, se é fêmea, se ela tem potencial, e se não teve, descarta, ou é macho, não é o que você está procurando agora, descarta, e aí já começa outro rolê, e já então tá sempre, né, tá sempre vegando para manter o fluxo correto, fazendo seleção e metendo macho. Para mim, ele tá na técnica correta. E ó, não perde, tem um módulo inteiro, de um cultivo inteiro de vega curta, flora, né? Do jeito que a planta pediu, com esse mestre, esse mago aqui, ó, Natural Mystic Ganja. Não, Thiagão, e uma opção de vega curta é para vaso pequeno também, né, cara? Vaso pequeno, tá certo que ele tá no organomineral, né? Mas vaso pequeno, principalmente no orgânico, você vai ser obrigado a fazer uma vega curta porque não vai ter nutriente suficiente, né? Cara, e prensado, né? Semente de prensado normalmente tem
aquela flora longa, né, cara? Então, encurta a vega, porque a flora, lá vem a novela, verdade. né? Porque vai. É verdade. Senta que lá vem história. Bem observado aí, cara. Princípio, geralmente a sativona, que leva tempos aí de flora, né, cara? Então você encurta esse caminho aí, faz um ciclo um pouco mais rápido. Mas eu gosto demais de ver planta, mas ver pote. Ó, ver pote baba. Ô, beleza, hein? Faltou Coisa pote aqui, hein? linda é você. Olha isso, gente. Isso é a produção de um ciclo, né? Que para você fazer ali o seu remédio, você tá ali com tudo certo, tudo estocado, né? Tudo bem organizado. É bonito demais ver isso, né, galera? Tá maluco demais, assim, ó. E o que é legal, nesse momento ele inicia uma outra etapa, não acabou o game, não. Ele inicia depois do pote, ou se elas já, né, já entraram aí agora, ou estão aí há algum tempo, ela tá fazendo um negócio chamado cura, que também é importante para você ter garantia de que vai acessar a melhor qualidade da crema, naturalmente. Mas, ó, se não falha a memória isso daqui, cara, era uma planta bem fenotrigada de um prensado, né? Se não me falha a Não, memória. mas tinha mais genéticas que eu me lembro. Tinha mais genéticas. Ele tinha várias, ele colheu várias plantas no BDS, eu lembro. Isso que é legal. Que tinha uma Aqui uma gigante sugestão. Aqui só uma sugestão de segurança jurídica aí, né, Tico? Se for a mesma genética, joga tudo num pote só. Né, porque isso aqui pode caracterizar lá fracionado, mas como que vai caber isso aí num pote só, filho? Você tá maluco? Não, em potes maiores. Eu tô Precisa de um dizendo, saco sabe? de lixo, né? Não, Um saco vai sem pegar aqueles potão grande, aqueles vidrão grande, assim, pra diminuir a quantidade de potes aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uns 7, tem uns 8 ali que deve ser de 3 litros ali atrás, velho. Sei lá, 2 litros. De trás, né? Pode crer. É que é muito volume, é que é aquilo que a gente tava falando, Místico. É muito volume, tá ligado? Tipo assim, só que ele tem um volume enorme, tá ligado? E aí, cara, é aquele lance, cara. A maior segurança jurídica que você vai ter é não vender, velho. Exatamente. Não se comprometer, não dividir, não compartilhar. É a única forma que vai te assegurar de você não ser acusado de coisas que você não faz. Você que tá aí, ou já com a sua jornada Grow iniciada, ou iniciando a sua jornada e querendo aprender, a gente te propõe uma jornada junto às nossas turmas de oficina, que é uma jornada baseada em você. Ou seja, na primeira etapa dessa jornada, a gente te conhece, a gente conhece seu manejo, a gente conhece seu cultivo, a gente conhece o seu espaço, suas possibilidades, os seus desafios. Para quê? Para montar um negócio chamado anamnese. Essa é a primeira etapa da jornada. É a gente que entender o que você está fazendo, o que você tem, com o que você tem. A gente vai para a segunda etapa da jornada, que é te ajudar a construir plano de cultivo para os seus objetivos. Porque o meu objetivo é o do natural, ele é outro. O do Thiago Reis é outro. Então, cada objetivo gera a construção de um plano de cultivo. A sacada, o diferencial é a gente te ajudar a você montar o seu plano de cultivo para o seu desafio do momento. Às vezes, naquele momento, o seu desafio é esse, mas a ideia é te ensinar a fazer planos de cultivo que façam com que você tenha o resultado que você quer, do jeito que você quer. Isso é o que a gente faz lá na oficina, nessa jornada. É uma jornada que vai fazer você... Aí, ó, Diego já tá com o certificado em mãos, porque, ó, quem entra na consultoria aí já ganha o curso pra tirar o certificado. Então, ó, aqui tá fino. Tiagão, só pra galera entender como funciona a oficina, toda quarta-feira e toda sexta-feira a gente se reúne, quarta-feira à noite, das 6 às 10 da noite, e na sexta-feira é o café com o Thiago Reis, a partir ali das 8, 9 da manhã, e vai a manhã inteira ali de desenvolvimento. A gente tem um grupo no WhatsApp pra durante a semana ficar trocando informação, e aí o compilado daquela semana a gente trata ao vivo, com você ali vendo tuas plantas, dando a dica mais assertiva possível. E aí, Tiagão, a gente vê, cara, não tem como não evoluir. A gente tem visto, aliás, mandar um beijo pra todos os alunos, alunas aí da nossa oficina. A gente aprende demais com essa galera. E ó, é aquela felicidade, né, Tiagão? Por mais que seja cansativo, cara, é uma felicidade porque a gente vê o avanço concreto, né, mano? Cara, exatamente. E nessa última sexta-feira ainda teve uma oficina especial porque teve um membro da oficina ali fazendo a sua extração após
a Ao sua vivaço. colheita, feito passo a passo, acompanhamos até a compra de gelo extra que ele teve que fazer no meio do caminho. Cara, é só professor mestre, assim, aulas e aulas. Não é qualquer aula, não é aula, é uma aula baseada no que cada um precisa. E aí isso gera troca. Às vezes o problema que você tem é o problema que o outro vai evitar de ter. E às vezes o problema que o outro tem é o problema que você não vai ter, porque você já vai ver, aprender a identificar o problema e arrumar a solução junto com a bancada inteira. Não vacila, não perca tempo. É um investimento de baixo custo comparado ao que você já investiu todo esse tempo sem conseguir colher aquilo que você merecia. Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando seu cultivo, compartilha sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.